Vamos agora para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo apresenta três tempos verbais simples: presente, pretérito imperfeito e futuro. Aí você pode estar se perguntando, então não existem os tempos pretérito perfeito, nem mais que perfeito no modo subjuntivo? Existem, mas são tempos compostos. Tempos simples, só há três: presente, pretérito imperfeito e o futuro. Vamos ver a questão da derivação. Primeiramente, vamos usar uma sigla para cada um desses tempos verbais. Chamaremos o presente do subjuntivo de PS, o pretérito imperfeito do subjuntivo de PIS e o futuro do subjuntivo de FS. É importante nós sabermos que o presente do subjuntivo é o primeiro dos tempos derivados aqui do modo subjuntivo. Presente do subjuntivo deriva da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Observe, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Consoante nós vimos na flexão do presente do indicativo, a primeira pessoa do singular termina pela letra O em geral. Eu canto, faço, aconteço, apareço, caio, pulo. Então, a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, dos verbos da língua portuguesa, termina sempre pela letra O. A primeira coisa que você faz é exatamente cortar a letra O, da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E observar o seguinte: se o verbo for de primeira conjugação, você corta a letra O e acrescenta a letra E. Se o verbo for de segunda ou de terceira conjugações, você corta a letra O e acrescenta a letra A. Essas aqui são desinências modo-temporais. Então, a desinência modo-temporal E para a primeira conjugação e a letra A para os verbos de segunda e terceira conjugações. E, além disso, as desinências número-pessoais. Por exemplo, o verbo cantar. No presente do indicativo, primeira pessoa do singular, fica eu canto. A primeira preocupação sua é cortar a letra O. Canto. Corta a letra O, fica cante. Aí pega as seis pessoas, as três pessoas do singular e as três pessoas do plural, e a elas acrescenta a desinência E. Então fica que eu cante. E a partir daí só vai acrescentando as desinências número-pessoais. Então vai ficar que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Observe que as desinências número-pessoais são sempre as mesmas. S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira pessoa do plural, is para a segunda do plural, m para a terceira do plural. Agora, é importante também que nós saibamos que os tempos verbais do modo subjuntivo ocorrem em orações subordinadas. Então, o presente do subjuntivo vem precedido da conjunção subordinativa integrante que ocorre em oração subordinada substantiva, sobretudo. Por isso, vem introduzida pela conjunção subordinativa integrante que. O pretérito imperfeito virá introduzido pela conjunção subordinativa condicional se e o futuro pela conjunção subordinativa temporal quando ou condicional se. Então, o presente do subjuntivo fica que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Isso para os verbos de primeira conjugação. Se o verbo for de segunda ou terceira conjugações, em vez de a desinência E, nós acrescentamos a letra A. Então, por exemplo, o verbo caber, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, fica eu caibo. Então, nós pegamos a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu caibo, e suprimimos a letra O. Como o verbo é caber, um verbo de segunda conjugação, nós acrescentamos a letra E, a desinência modo temporal A. A desinência modo temporal A para os verbos de segunda e terceira conjugações. E mais as desinências número pessoais. Então, o verbo caber fica que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam.
Observe que qualquer irregularidade que se manifeste na primeira pessoa do singular do presente do indicativo irá contaminar todo o presente do subjuntivo. Observe que o verbo caber no presente do indicativo fica eu caibo. Tu cabes, ele cabe. Cabemos, cabeis, cabem. Mas como a primeira pessoa do singular é caibo, nós cortamos a letra O, acrescentamos A. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba. Que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Portanto, o verbo que nós estamos conjugando, o verbo amar no presente do subjuntivo, vai ficar que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Observem que a desinência modo temporal é sempre a letra E, e mais as desinências número pessoais. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Que eu caiba, que tu caibas, ele caiba. Caibamos, caibais, caibam. Observe que se for um verbo de terceira conjugação, por exemplo, polir, no presente do indicativo fica eu pulo, tu pules, ele pule. Polimos, polis, pulem. Se o verbo polir é pulou, você corta a letra O, acrescenta a letra A para formar o presente do subjuntivo. Então vai ficar que eu pula, que tu pulas, que ele pula. Que nós pulamos, que vós pulais, que eles pulam. É preciso que você pula seu carro pelo menos uma vez por semana. Ou seja, que você dê brilho no carro, que você pula, do verbo polir. O verbo polir, durante o presente do indicativo, sofre alternância vocálica gráfica. Veja que você alterna de O para U. O verbo é polir com O. Mas fica eu pulo, tu pules, ele pule. Nós polimos, vós polis, eles pulem. As formas risotônicas apresentam a letra U em vez da letra O no verbo polir. Eu pulo, tu pules, ele pule. Nós polimos, vós polis, eles pulem. Por isso que o presente do subjuntivo fica aqui, eu pula, que tu pulas, ele pula. Pulamos, pulais, pulam, é o verbo polir. Então esse é o presente do subjuntivo. Mas é importante saber que existem 7 exceções a esse processo formador. Quais são as exceções à regra? As exceções ficam por conta dos verbos ser, estar, ir, dar, haver, saber e querer. Portanto, os verbos ir, dar, haver, saber, querer e mais os verbos ser e estar constituem exceção à regra. Por que esses verbos ser, estar, ir, dar, haver, saber e querer constituem exceção à regra? Porque esses verbos são aqueles cuja primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, não termina pela letra O, tirando o verbo querer. Veja que o verbo ser é eu sou, estar estou, ir é vou, dar é dou, haver é ei, saber é sei, querer é o único que termina pela letra O, quero, mas mesmo assim constitui exceção à regra. Como fica o presente do subjuntivo desses verbos? O verbo ser fica que eu seja, que tu sejas, ele seja. Sejamos, sejais, sejam. Estar, que eu esteja, tu estejas, ele esteja. Estejamos, estejais, estejam. O verbo ir, que eu vá, que tu vás, ele vá. Nós vamos, vós vades, eles vão. O verbo dar, que eu dê, que tu dês, ele dê. Nós demos, vós deis, eles deem. Haver, que eu haja, que tu hajas, ele haja. Hajamos, hajais, hajam. Saber, que eu saiba, que tu saibas, ele saiba. Saibamos, saibais, saibam. E o verbo querer fica que eu queira, que tu queiras, ele queira. Queiramos, queirais, queiram. Portanto, ser, estar, ir, dar, haver, saber e querer são exceção ao processo formador. Importante que nós saibamos que não existem na língua portuguesa as formas seja e esteja. Essas formas são completamente indevidas. O verbo ser no presente do subjuntivo fica que eu seja. O verbo estar, que eu esteja. Então não existem as formas seja e esteja. É bom que você observe isso. Está claro?
O próximo tempo derivado é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É um dos tempos verbais que derivam da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Consoante nós vimos, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo termina sempre por RAM. Cantaram, venderam, partiram, saíram. Para nós formarmos o pretérito imperfeito do subjuntivo, que deriva da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, pegamos a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo e suprimimos a terminação completa, a terminação RAM, e acrescentamos a desinência modo temporal SSE. Então, para formar pretérito imperfeito do subjuntivo, pega-se a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, cantar, cantaram, vender, venderam, partir, partiram. Cortamos a terminação RAM e acrescentamos a desinência modo temporal SSE, além das desinências número pessoais. Por exemplo, o verbo cantar menos RAM mais SSE vai ficar se eu cantasse. A partir daí é só acrescentar as desinências número pessoais. Então, como fica o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo cantar? Pega cantaram, corta RAM, fica canta. Pegamos as 6 pessoas, as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural, acrescentamos a essa forma a desinência modo temporal SSE e mais as desinências número pessoais. Quais são as desinências número pessoais? Nossas velhas conhecidas, são sempre aquelas, ou seja, S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira pessoa do plural, is para a segunda pessoa do plural e M para a terceira pessoa do plural. Apenas observando a questão da acentuação gráfica. Na primeira e na segunda pessoas do plural ocorre o acento agudo. Então vai ficar se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Não há exceção para esse processo formador. Os tempos verbais que derivam da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo não sofrem exceção à regra no processo formador. Então, se eu cantasse, tu cantasses, ele cantasse. Nós cantássemos, vós cantasseis, eles cantassem. O verbo vender, se eu vendesse, tu vendesses, ele vendesse. Nós vendêssemos, vós vendesseis, eles vendessem. Partir, se eu partisse, tu partisses, ele partisse. Nós partíssemos, vós partisseis, eles partissem. Como fica o verbo que nós estamos conjugando, então? O pretérito imperfeito subjuntivo do verbo amar. Amar fica se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, cuidado com o acento, amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Se eu amasse, tu amasses, ele amasse, nós amássemos, vós amasseis, eles amassem. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo amar. É importante observar que a grande dificuldade que nós temos com o pretérito imperfeito subjuntivo diz respeito à flexão do pretérito perfeito do indicativo. Se nós não soubermos conjugar o pretérito perfeito do indicativo, teremos, por conseguinte, dificuldade em conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Haja vista que o pretérito imperfeito subjuntivo deriva da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, um verbo que nós já havíamos destacado aqui, o verbo reaver. Consoante nós vimos, não existem as formas reavi, reaveste, reaveu. Então, o verbo reaver no pretérito perfeito do indicativo se conjuga eu reouve, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Pegamos reouveram, cortamos RAM e acrescentamos SSE. Então vai ficar se eu reouvesse, se tu reouvesses, ele reouvesse e assim por diante.
Não se admite dizer se eu reavesse os meus livros. Reaver no pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu rehouvesse os meus livros, eu nunca mais os emprestaria. Observe isso. Note que a derivação é do pretérito perfeito do indicativo, porque às vezes você quer abreviar o trabalho e raciocina assim. Se eu pego a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, cantaram, e corto R-A-M, por que eu não pego logo o tema? Veja que o tema do verbo cantar é canta. A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo é cantaram. Menos R-A-M fica canta também. Então não é a mesma coisa? Não. Essa é apenas uma coincidência que ocorre com os verbos regulares. Os verbos regulares coincidem integralmente o tema com a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo e a supressão da terminação R-A-M. Mas isso acontece apenas com os verbos regulares. Portanto, a derivação do pretérito imperfeito do subjuntivo não é do tema do verbo. A derivação é da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo com a supressão da terminação R-A-M. Observe isso. Agora o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é outro tempo verbal derivado da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Consoante nós já vimos, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo termina sempre por R-A-M, por ran. Então, para formar o futuro do subjuntivo, você pega a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo e suprime a terminação AM. A partir daí, você já tem o futuro do subjuntivo, apenas acrescentando as desinências número pessoais. Então, pegamos, por exemplo, cantaram, cortamos a M, fica cantar. E aí vamos acrescentar as desinências número pessoais. Quais são mesmo aquelas nossas velhas conhecidas desinências número pessoais? Observem, até agora nós tínhamos visto que as desinências número pessoais eram S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira pessoa do plural, is para a segunda pessoa do plural, M para a terceira pessoa do plural. Essas desinências número pessoais vão sofrer ajustes agora para a formação do futuro subjuntivo. Veja que não é possível acrescentar apenas S em cantar. Aí não faria sentido, né? Não haveria possibilidade dessa grafia. Então, em vez de S, acrescentamos ES na segunda pessoa do singular. A primeira pessoa do plural fica apenas com mos mesmo, cantarmos. Acrescentamos apenas a mesma desinência mos. A segunda pessoa do plural sofre uma alteração grave. Era a desinência is, agora muda para des. E a terceira pessoa do plural, em vez de simplesmente M, fica com EM. Então vejam, em vez de S, é S. Em vez de M na terceira pessoa do plural, é M. Mos não muda e o is que muda radicalmente, passa para ser des. Então fica quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Como fica o verbo que está sendo flexionado aqui? O verbo amar. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes e quando eles amarem. Este é o futuro do subjuntivo do verbo amar. Quando eu amar, tu amares, ele amar, nós amarmos, vós amardes e eles amarem. Futuro do subjuntivo do verbo amar. É importante destacar que todos os verbos seguem este modelo de derivação sem exceção. Os tempos verbais que derivam da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo não sofrem exceção ao processo formador. A grande dificuldade que existe na língua portuguesa no que tange ao futuro do subjuntivo ocorre sobretudo com o verbo ver. É o verbo que disparadamente mais se erra em termos de flexão no futuro subjuntivo. Veja, não há motivo para isso. O verbo ver, observe, na terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo,
fica viram. Veja que você conjuga o verbo ver no pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Pega viram, terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo e suprime-lhe a terminação am. Portanto, o verbo ver no futuro do subjuntivo vai ficar quando eu vir e não quando eu ver. Quando eu vir você na rua, quando você me vir triste, não é quando você me ver. Cuidado, futuro do subjuntivo do verbo ver se conjuga assim. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então eu digo assim, olha, se você vir o carro novo que eu comprei, se você vir e não se você ver. Quando você me vir na rua, fale comigo. Quando você me vir na rua. Se você me vir triste, não ligue. Se você me vir triste. Isso é válido também para os derivados do verbo ver. Por exemplo, prever, rever, antever. Eu digo assim, se você revir nosso amigo, dê-lhe lembranças. Se você revir nosso amigo, e não se você rever. Se você previr que algo vai dar errado, procure uma solução. Se você previr que algo vai dar errado. Se você antevir alguma dificuldade nesse projeto, peça ajuda a um profissional. Se você antevir e não se você antever. Cuidado com isso. Futuro do subjuntivo deriva da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, simplesmente cortando a terminação am e acrescentando as desinências número-pessoais. Observe que as desinências número-pessoais sofrem algumas alterações. Em vez de S, é S. Em vez de M, é M. O mos não se altera e o is muda radicalmente para des. Algumas pessoas confundem o futuro do subjuntivo com o infinitivo. Futuro do subjuntivo vem da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. O infinitivo é a forma verbal não flexionada. Porém, existe também o infinitivo flexionado, de que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Mas o infinitivo flexionado deriva do próprio infinitivo não flexionado. Então, não se confunde com o futuro subjuntivo. Isso acontece, sobretudo, porque os verbos regulares têm as mesmas formas para o infinitivo pessoal e para o futuro subjuntivo. Vamos observar isso daqui a pouco. Vamos agora ao modo imperativo. Consoante nós vimos, o imperativo serve para indicar ordem, pedido, mando, súplica, convite, conselho. Diferentemente dos outros tempos, dos outros modos verbais, o imperativo não apresenta divisão de tempos, apresenta formas, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Por quê? Não existe tempo para a ordem. Importa se a ordem é afirmativa ou se a ordem é negativa. Portanto, existem duas formas para o imperativo. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Um outro detalhe também, todos os tempos verbais de outros modos apresentam 6 pessoas, primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Isso acontece com todos os outros tempos dos outros modos. Primeira, segunda e terceira pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Imperativo não. Imperativo tem apenas 5 pessoas. Não existe a primeira pessoa do singular no imperativo, nem afirmativo, nem negativo. Por quê? Imperativo é ordem, não se dá ordem a si próprio. Então não existe a primeira pessoa. Uma outra diferença também é que o imperativo não apresenta a forma ele, terceira pessoa, nem eles. Em vez de ele, usamos você. Em vez de eles, usamos vocês. Por quê? Porque imperativo é ordem, e ordem é um tratamento direto. Então, observe, só existem 5 pessoas. Quais são elas? A segunda pessoa do singular direta, tu. A segunda pessoa do singular indireta, você. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural direta, vós. E a segunda pessoa do plural indireta, vocês. Portanto, 5 pessoas. Tu, você, nós, vós e vocês.
E é importante que nós saibamos que quando o imperativo é afirmativo, se o tratamento for tu ou vós, segunda do singular, segunda do plural, a derivação vem do presente do indicativo com a supressão da letra S. Agora, se o tratamento for você, nós, vocês, a derivação é integralmente do presente do subjuntivo. Então não se esqueça disso. Quando o imperativo é afirmativo, o tratamento é tu ou vós, derivam do presente do indicativo com a supressão da letra S. Você, nós e vocês derivam do presente do subjuntivo. No imperativo negativo, no entanto, todas as pessoas, tu, você, nós, vós e vocês, derivam integralmente do presente do subjuntivo. Então, para formar imperativo negativo, basta pegar o presente do subjuntivo e suprimir a primeira pessoa. Todas as outras pessoas são idênticas. Então vai ficar: não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Exclui a primeira pessoa e pega integralmente o presente do subjuntivo para formar imperativo negativo. Para formar imperativo afirmativo, se o tratamento for tu ou vós, pega-se o presente do indicativo e suprime-lhe a letra S. Para as demais pessoas, você, nós e vocês, pegamos o presente do subjuntivo. Então, como fica o imperativo afirmativo do verbo amar? Para o imperativo afirmativo, nós estamos usando a sigla IA. Para o imperativo negativo, a sigla IN. Então, imperativo afirmativo, se o tratamento for tu, eu pego o presente do indicativo, o verbo amar. Eu amo, tu amas. E suprimo a letra S. Então vai ficar ama tu. Você vem do presente do subjuntivo. Vai ficar ame você. Nós também é do presente do subjuntivo. Amemos nós. Vós é do presente do indicativo com a supressão da letra S. Veja que o verbo amar no presente do indicativo fica eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Cortamos a letra S, vai ficar amai vós. E vocês vêm do presente do subjuntivo. Amem vocês. Então, o imperativo afirmativo do verbo amar fica ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem vocês. Eu estou colocando o pronome entre parênteses porque no imperativo o sujeito está sempre implícito. O sujeito fica apenas subentendido. Por isso que eu estou colocando o pronome entre parênteses. Ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem vocês. E o imperativo negativo é idêntico ao presente do subjuntivo, apenas com acréscimo da palavra não e a eliminação da primeira pessoa. Então vai ficar não ames tu, não ame você. Não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Não ames tu, não ame você. Não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Este é o imperativo negativo do verbo amar. Não ames tu, não ame você. Não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Então eu digo assim, ama teu filho, mas não ames com egoísmo. Ame seu irmão, mas não ame dessa forma. Amemos uns aos outros, mas não amemos por interesse. Amai-vos uns aos outros, mas não ameis dessa maneira. Amem seus filhos, mas não amem assim. Então esse é o imperativo. A grande dificuldade que existe em termos de imperativo é a mistura de tu com você. Se você estiver tratando a pessoa por tu, deve uniformizar o tratamento em segunda pessoa. Se estiver tratando-a por você, deve uniformizar tudo em terceira pessoa. Não se admite misturar tu com você. Por exemplo, naquela frase da Caixa Econômica Federal, o slogan da Caixa Econômica, vem pra Caixa você também.
Observe que aqui fica caracterizado que o tratamento é você, está bem definido que o tratamento é você. Se o tratamento é você, o imperativo afirmativo deriva do presente do subjuntivo. Você, derivação do presente do subjuntivo. O verbo vir no presente do subjuntivo fica que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Ele e você são equivalentes. Então não se admite dizer vem para a caixa você também. E sim, venha para a caixa você também. Por que é venha? Porque o tratamento é você. Se estivéssemos tratando a pessoa por tu, aí a derivação seria do presente do indicativo. Por exemplo, o próprio verbo vir. Eu venho, tu vens. Tiro S, ficaria vem. Aí sim seria vem para a caixa tu também. Então uma coisa é você tratar a pessoa por tu. Vem para a caixa tu também. Outra coisa é você tratar a pessoa por você. Venha para a caixa você também. A mistura de tratamento constitui erro grave na sintaxe de concordância. Venha você, vem tu. Percebeu isso? Além dos 3 modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, a língua portuguesa também apresenta as formas nominais do verbo. Que são formas nominais do verbo? São verbos com valor de nome, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é um verbo com valor de substantivo. Gerúndio é um verbo com valor de advérbio. E o particípio é um verbo com valor de adjetivo. Então existem as 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Mas é importante destacar que apenas a língua portuguesa, exclusivamente a língua portuguesa, apresenta 2 tipos de infinitivo. Infinitivo impessoal, infinitivo não flexionado, e o infinitivo pessoal, aquele que é conjugado em todas as pessoas. Ou seja, é o mesmo infinitivo, só que flexionado em todas as pessoas. Vamos ver aqui. Então, na língua portuguesa, existem 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Gerúndio sempre termina por NDO, cantando, vendendo, partindo, saindo. Particípio, quando regular, termina sempre em ado ou ido. Cantado, vendido, partido, saído. Nem todo particípio é regular. Consequentemente, nem todo particípio termina em ado ou ido. E o infinitivo impessoal termina sempre em ar, ir. Cantar, vender, partir, sair, pular, fazer. Porém, a língua portuguesa apresenta o infinitivo conjugado, infinitivo flexionado, infinitivo pessoal, que é o mesmo infinitivo impessoal acrescido das desinências. Quais são as desinências do infinitivo pessoal? A derivação é do próprio infinitivo impessoal com as mesmas desinências que são empregadas para o futuro do subjuntivo, as desinências número pessoais do futuro subjuntivo. É S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira do plural, des para a segunda do plural e é M para a terceira do plural. Então veja, o infinitivo impessoal do verbo amar é o próprio verbo amar. Vender, vender. Partir, partir. Sair, fazer. Acontecer, apropinquar, delinquir. Isso é infinitivo impessoal. O gerúndio, terminação sempre NDO. Verbo amar, amando. Vender, vendendo. Partir, partindo. Saindo, fazendo. Acontecendo, apropinquando. Isso é gerúndio. E o particípio, quando regular, termina em ado ou ido. Amado, vendido, partido, acontecido, apropinquado, esse é o particípio. Mas a língua portuguesa apresenta o infinitivo pessoal, infinitivo flexionado. No caso, o verbo cantar fica para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar. Para nós cantarmos, vós cantardes, eles cantarem. No caso do verbo amar, vai ficar para eu amar, tu amares, ele amar, nós amarmos, vós amardes e eles amarem. Aí você pode estar se perguntando, mas estas formas, amar, amares, amar, amarmos, amardes, amarem, não se parece com algo que nós já vimos? Se parece, não. É idêntico ao futuro do subjuntivo.
Então, observe o futuro subjuntivo. Quando eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. O infinitivo, pessoal, para eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. Você vai dizer, então quer dizer que futuro do subjuntivo é exatamente a mesma coisa que infinitivo, pessoal? Não. Isso acontece apenas com os verbos regulares. Os verbos regulares coincidem integralmente. O futuro do subjuntivo com o infinitivo pessoal. Mas os verbos irregulares são completamente diferentes. Nós já vimos que o verbo ver no futuro do subjuntivo fica quando eu vir. Tu vires, ele vir. Nós virmos, vós vires, eles virem. O infinitivo pessoal do verbo ver é para eu ver. Tu veres, ele ver. Nós vermos, vós verdes, eles verem. É importante destacar que o futuro do subjuntivo geralmente vem com as conjunções subordinativas, temporal quando ou condicional se, ao passo que o infinitivo pessoal geralmente vem preposicionado, com para ou com de. Então, quando se diz assim, quando eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. Ou então, se eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. Agora, para eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. A preposição para. Ou então, de. No caso de eu amar, tu amares, ele amar. Nós amarmos, vós amardes, eles amarem. Por isso, o verbo ver vai ficar... Quando eu vir você, tu vires, ele vir, nós virmos, vós vires, eles virem. Agora, para eu ver você, para tu veres, ele ver, nós vermos, vós verdes, eles verem. Então eu digo assim, quando eu vir minha neta, ficarei feliz. Para eu ver minha neta, preciso ir à sua casa. Se você me vir triste, não ligue. Agora, no caso de me ver triste, não ligue. No caso de me ver triste, se você me vir triste. São dois tempos verbais completamente diferentes. Está claro isso? É importante destacar que nem todo particípio termina em ado ou ido, ou seja, nem todo particípio é regular. Existem particípios que apresentam apenas uma forma, irregular, são raros, raríssimos. A maioria dos verbos apresenta apenas um particípio regular, terminado em ado ou ido. Isso acontece com 95% dos verbos da língua portuguesa. E alguns verbos apresentam o duplo particípio, são chamados de verbos abundantes de particípio. Então, existem verbos que apresentam apenas um particípio irregular, são raríssimos. A maioria esmagadora dos verbos da língua portuguesa apresenta apenas um particípio regular, terminado em ado ou ido, e um grupo de verbos apresenta o duplo particípio, uma forma irregular e uma forma regular. São chamados de verbos abundantes de particípio. Por exemplo, verbos que apresentam apenas um particípio regular, terminado em ado ou ido. Cantar, cantado. Vender, vendido, partir, partido e assim por diante. Comprar, comprado, chegar, chegado. Não se admite dizer chego, eu tinha chego. Isso é uma incorreção, eu tinha chegado. Comprar, comprado. Verbos que apresentam apenas um particípio regular. Trazer, trazido. Não se admite dizer eu tinha trago o livro. Trago existe, mas é presente do indicativo. Eu trago os livros todos os dias. Eu trago do verbo trazer. Agora, eu tinha trazido os livros. Eu não posso dizer eu tinha trago os livros. Raríssimos verbos apresentam apenas um particípio irregular, que não termina em ado ou ido. É o caso do verbo fazer, que não é fazido, é feito. Fazer é feito. O verbo escrever é escrito, o verbo pôr é posto, o verbo vir é vindo, o verbo abrir é aberto, não é abrido, o verbo dizer é dito. Estes verbos têm apenas um particípio irregular. Feito, escrito, posto, vindo, aberto, dito,
Verbos que apresentam apenas um particípio irregular são raros. E há verbos de duplo particípio, os verbos abundantes de particípio. Por exemplo, eleger, eleito e elegido. O verbo salvar, salvo e salvado, uma forma irregular e uma forma regular. Imprimir, impresso e imprimido. Aceitar, aceito e aceitado. São verbos que apresentam duplo particípio. Aceito e aceitado. O verbo benzer, bento e benzido. Enxugar, enxuto e enxugado. Entregar, entregue e entregado. Como nós usamos os verbos de duplo particípio? Nós que escolhemos a forma mais adequada? Não. Existe regra para isso. Com os auxiliares ser e estar, formando voz passiva, empregamos as formas irregulares de particípio. Então, com ser e estar e mais raramente ficar, usamos as formas irregulares. Eleito, salvo, impresso, aceito, entregue. Agora, com os auxiliares ter e haver, formando tempos compostos conjugados na voz ativa, empregamos as formas regulares. Elegido, salvado, imprimido, aceitado, entregado e assim por diante. É claro que isso quando o verbo apresenta duplo particípio. Quando o verbo tem apenas um particípio, com qualquer auxiliar, emprega-se esse único particípio. Por exemplo, eu vou dizer assim, o deputado foi eleito pelo voto popular. Agora, o povo tem elegido péssimos representantes. O povo tem elegido péssimos representantes, o deputado foi eleito pelo voto popular. Eu havia imprimido o livro naquela gráfica. O livro foi impresso naquela gráfica. O bombeiro tinha salvado muitas crianças, As crianças foram salvas pelo bombeiro e assim por diante. Se o verbo tem apenas um particípio, com qualquer auxiliar, emprega-se esse particípio. Se o verbo apresenta duplo particípio, com ser, estar e até mesmo o verbo ficar na voz passiva, as formas irregulares. Com ter e haver, formando tempos compostos na voz ativa, as formas regulares. Está claro?